E aí, meus queridos, aqui é o professor Alexandre Sostag. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o lançamento oblíquo, aquele assunto temido pelos vestibulandos, né? E fazedores de Enem. Enfim, meus lidinhos, quando nós lançamos um corpo obliquamente, né? Com um ângulo, nós temos um movimento que ele é um pouco, né? Detestado pelos alunos. E é um movimento que aparece com uma certa frequência em diversos vestibulares e também no Enem. O segredo é você não ser um decorador de equações, pai, né? E sim entender, né, as características desse movimento em cada problema, saber se desenrolar, né, e detonar ele. No lançamento oblíquo, nós vimos em aulas passadas, né, que um corpo que é lançado em diagonal, ó, a sua trajetória é uma parábola, né? A trajetória é uma parábola, não é isso? Porém, cara, nós vamos falar assim, ó, foque para parábola. Como assim? Nós vamos analisar o movimento, né, no eixo X e no eixo Y, porque esses movimentos, eles são o quê? Independentes. Então, quando um corpo é lançado, igual aqui, ó, ele tem uma velocidade, ó, deu um peteleco na bola, splim, né? Ele tem uma velo inicial em diagonal, não é isso? Um V0. Essa velocidade em diagonal nós vamos decompor. Como assim? Esse vetor em diagonal nós vamos trocar por 2. É como se uma velo levasse ele para frente, o Vx, e a outra inicialmente levasse ele para cima, o Vy. Apareceu o vetor na diagonal, decompõe. É como se o Vx levasse ele para frente e o Vy inicialmente leva ele para cima. Eu vou pegar esse vetor da diagonal e ele vai formar um certo ângulo. Geralmente é comum esse ângulo estar com a horizontal. Então é como se o Vx, ó, tá? Levasse ele para frente e o Vy levasse ele para cima. O primeiro passo é você decompor esses vetores. Para quem não lembra de decomposição de vetores, vai lá na descrição abaixo que você vai encontrar um linkzinho que vai fazer a introdução a vetores, né? Vai fazer a decomposição vetorial. E a gente viu que é fácil. 2 minutinhos você pega o barato, pai, né? Porque para calcular os vetores Vx e Vy, você simplesmente vai ver que um vai ficar relando na teta. O Vx perto da teta, quem está perto da teta coça, né? Então o Vx é V cosseno teta, ele coça a teta. E o Vy, o amarelinho, não toca na teta. Sem a teta, quem está perto coça, quem está longe acena. Se eu precisar calcular a componente inicial da velocidade inicial, eu pego a velo inicial da diagonal e multiplico pelo seno do ângulo θ. Quem está perto coça, quem está longe acena. Por que essa decomposição de vetores? Cara, é importantíssimo você saber decompor os vetores, porque nós vamos analisar no lançamento oblíquo o movimento de forma independente, tá? Quando eu lanço essa bola e ela faz uma parábola, se durante o movimento dela tiver uma rajada de ar contra, isso vai frear ela, fazer ela perder velocidade no eixo X. Se durante o movimento em parábola dessa bola uma rajada de vento vai a favor, isso faz ela ganhar velocidade no eixo X. Em vestibulares e principalmente no Enem, é comum, meu amigo, você o quê? Desprezar a resistência do ar. Ah, então sem a resistência do ar, no eixo X nós vamos ter um movimento uniforme. A componente horizontal, traduzindo, Vx, ela tem o mesmo valor em todos os pontos da parábola. Embora essa bolinha na sua tela esteja, ó, fazendo a parábola, foque para a parábola, no eixo X a gente vai pensar nela só indo para frente, tá? Pensa nela só, o professor tá doido, tá usando droga, ela fez a parábola, mas eu posso analisar só o movimento horizontal dela. E se é movimento uniforme, aí fica fácil, né? Fica muito fácil, olha para baixo, eu posso usar, lembra, do Deus vê tudo, Deus vê tudo. O diabo vê também, que horror, né? D de distância, V velô, T de tempo. Deus vê tudo, né? Aquele cara que tu quer descobrir aqui embaixo de mim, você tampa ele. Se, por exemplo, você quer o deslocamento horizontal ou o alcance horizontal, Deus vê tudo, né? Tampa o Dzinho, velô do ladinho do tempo, tá sugerindo o quê? Uma multiplicação. Ah, se eu pegar a componente x da velocidade e multiplicar pelo tempo, eu sei quanto que ele anda no eixo x.
Ah, e se eu quiser descobrir o tempo que ela ficou voando? Deus vê tudo, né? Se eu quero descobrir o tempo, eu tampo ele. E aí, pai, ó aqui embaixo. Distância em cima e velo embaixo sugere o quê? Divisão ou divisão? Pegou rápido, hein? É uma divisão, né? Se eu dividir a distância que ele percorre horizontalmente pela componente x da velocidade, isso vai me dar o tempo de voo. Ah, e se eu quiser descobrir a componente horizontal da velocidade? Deus vê tudo. Eu tampo ele, distância em cima e velocidade embaixo, sugere uma divisão. Ah, então se eu precisar, a componente x da velocidade é o quê? É a distância que ele percorre horizontalmente dividido pelo tempo. Você não vai decorar isso, meu irmão, como uma forma individual, né? Isso é aplicação do movimento uniforme. Ah, prof, mas não vai cair assim em vestibulares e no Enem. É lógico que cai, filhão, né? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Ó que tetinha, cara, esse problema da FATEC. Probleminha da FATEC que te diz que em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre então uma trajetória parabólica, conforme representado na figura em 4 segundos. Vamos lá. Desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, determine os módulos em metros por segundo da velocidade v de lançamento e da velocidade vh na altura máxima, dados seno do ângulo beta 0,8 e cosseno do ângulo beta 0,6. E aí, galera, olha as alternativas aí, hein? Era muito fácil, né? A bola foi lançada em parábola, foque U para parábola, pensa nela só indo para frente. O Vx tem o mesmo valor em todos os pontos da parábola, não é assim? Ah, então nesse ponto mais alto aqui, a única velocidade que ela tem é a Vx, né? É o que leva ela para frente. O Vy vai diminuindo na subida e aumentando na descida, né? Então a segunda coisa que eu preciso descobrir aqui, galera, é o que? O Vx, né? Ele chamou de VH, mas é a componente horizontal no eixo x. Ah, então foque para parábola. Na minha loucura, no meu psicodelismo, eu tô pensando na bola só indo para frente. Ah, só tá indo para frente, Deus vê tudo. No eixo x eu posso fazer isso. Galera, eu quero descobrir a componente x dessa velocidade, vou tampar. Eu tô vendo a distância em cima e o tempo embaixo. Isso sugere uma divisão. Então eu vou dividir, cara, a distância que ele percorreu horizontalmente pelo tempo de voo. 60 dividido por 4. Dá para fazer de cabeça, né, pai? Dividir por 4, você racha no meio 2 vezes. Metade de 60 é 30, metade 30. Ela tem uma componente horizontal de velocidade que é 15. Em todos os pontos da parábola, o Vx que leva ela para frente é 15. Aqui já dá para matar o exercício, né? Cara, a segunda coisa que ele me pediu aqui é a componente, o quê? Horizontal da velocidade, é o Vx, né? É 15, tem que ser a letra C. Se quiser fazer uma graça para treinar, né? A velocidade dele na diagonal, né? Lembra? Galera, ó, o Vx é o V, como ele tá perto do beta, ele vai coçar, né? Danadinho, coça o beta, né? Assim? Vx é igual a V cosseno beta. Se fosse num cenário de prova ou Enem, só se você tivesse doido, fumando pedra para continuar na conta. Você já respondeu, sabe que é a letra C, né? Estamos fazendo aqui só para treinar. Então, seu Vx é 15 e o cosseno do ângulo beta ele fala pra gente que é 0,6. Você vai pegar esse 0,6 e vai passar para lá dividindo. Se tu dividir 15 por 0,6, tu vai ver que a velocidade da diagonal é 25 metros por segundo. Então é isso, meus queridos. Quando um corpo é lançado obliquamente, né, a velocidade inicial dele deve ser decomposta no vetor V0x e V0y. No eixo x, nós observamos que sem a resistência do ar é um movimento uniforme. O Deus vê tudo resolve sua vida. Nas próximas aulas a gente continua com a análise no eixo y e as equações de tempo de voo, alcance horizontal e altura máxima. Aquele abraço!